Bom dia, essa é a primeira PNP de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar com a parte de morfologia. Ela está dividida em várias partes, tá? Porque para que o vídeo não fique muito pesado, nesse primeiro momento a gente vai conceituar a morfologia. Então, a morfologia é o nível da análise linguística que se ocupa do estudo das palavras, de sua formação e sua classificação. Então, o que é mais importante é que a morfologia se ocupa das palavras, tá? Como é que elas são formadas e como são classificadas. Então, quando eu trabalho com a formação da palavra, eu observo, por exemplo, cada pedacinho que compõe a palavra estudada. Então, se eu tenho a palavra pedreiro, eu vou observar o radical pedre, que vem de pedra, eiro, que é aquele sufixo formador de substantivo, que vai designar aquele que trabalha com, o O vai marcar o masculino, e o zero, que a gente vai trabalhar depois, e vai nos deter sobre essa questão dessa marca, que indica o singular. Então, eu tenho aí duas frases para a gente observar a questão da classificação. Na classificação, a gente vai observar que cada palavra nessas duas sentenças, elas têm um rótulo independente da função que elas exerçam dentro de cada uma dessas sentenças. Então, a relação que essas palavras exercem com as outras palavras dentro da sentença não importa para a morfologia. Isso vai importar para a sintaxe, para a morfologia não. Então, quando eu tenho o pedreiro terminou a obra rapidamente, o vai ser o artigo, pedreiro vai ser o substantivo, terminou vai ser o verbo, a vai ser outro artigo, obra, substantivo, rapidamente, advérbio. Quando eu falo, a dona da casa em reforma encontrou um bom pedreiro para a sua obra, eu vou observar que a é o artigo, dona é o substantivo, da é a contração da preposição de mais o artigo a, casa, substantivo, em, preposição, reforma, substantivo, encontrou, verbo, artigo, bom, adjetivo, pedreiro, substantivo, para, preposição, sua, pronome, obra, substantivo. Então, pegando a palavra pedreiro nos dois casos, se a gente fosse observar a relação de pedreiro com as outras palavras dentro da sentença, que a gente estaria aí no nível da sintaxe, a gente teria pedreiro como no primeiro caso como núcleo do sujeito, no segundo caso como núcleo do objeto direto. Só que não é esse o caso, não é essa a questão que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando com a palavra em si. Então, independente do contexto em que pedreiro apareça, se no primeiro ou no segundo contexto, se como núcleo do sujeito como núcleo do objeto direto, não nos importa. O que nos importa é saber que pedreiro é um substantivo. Então, é o rótulo que nós damos para a palavra, independente da posição que ela ocupe dentro de uma sentença. Então, agora nós vamos entender o que é palavra. Palavras, como unidades linguísticas de som e significado, são unidades linguísticas de som e significado através das quais são compostos os enunciados da língua. Quando a gente fala de unidades linguísticas de som e significado, então, porque quando a gente tem aí essa é uma visão ainda dissocia, que é a dicotomia entre significante e significado, tá? Então, significante é a parte concreta, é a parte física da palavra, né? Seja ele o som, seja ela a letra. Então, a gente tem pedreiro, tá? A junção desses sons ou a junção dessas letras, que formam um significado que é aquele que trabalha com obras, certo? Essa relação, ela é que a gente chama de arbitrária, porque não há nada
o fato de trabalhar com obras que nos leve à palavra pedreiro. Ela é tão arbitrária que, se a gente pegar um exemplo mais simples, de uma palavra mais simples, como casa, a gente vai notar que essa ideia de lar, habitação, moradia, ela recebe diferentes significantes a depender da língua. Se eu estiver no português, casa. Se eu estiver no inglês, house. Se eu estiver no alemão, house. E essas relações, elas se estabelecem, porque elas se tratam, na verdade, de uma convenção estabelecida pela cultura para que lar, habitação, moradia, residência se chamem dessas formas: casa, house, certo? Então, o fato das palavras serem elementos que relacionam uma determinada sequência de fonemas a um significado relativamente específico não quer dizer, entretanto, que elas constituam unidades significativas e indivisíveis. Nós já vimos lá em cima que a morfologia trabalha com a formação das palavras, ou seja, o que quer dizer que essas palavras constituem unidades menores. Então, novamente, tomando a palavra pedreira, a gente nota que a gente tem o radical pedre, o sufixo eiro, a desinência de gênero o e mais a desinência de número, que é um zerinho, tá? Na verdade, as palavras são, na maioria das vezes, decomponíveis em elementos menores modificadores de significado, os morfos. Então, pedra significa pedra, eiro, aquele que trabalha com, o masculino e o zero é o singular. Então, só para fazer um alerta, não se preocupem ainda com a questão da classificação dos morfos, que isso nós vamos ver posteriormente, detidamente, tá? Aqui termina o primeiro vídeo. Muito obrigada.